Estamos começando mais um programa Evidências e hoje vamos terminar a nossa série especial gravada aqui na Inglaterra. Você vai conhecer um pouco da cidade de Oxford e também da cidade de Londres. Portanto, não perca, o nosso programa está só começando. Estamos novamente em Oxford e hoje está um dia tipicamente inglês. Chuva, um pouquinho de frio e, pasmem, estamos em pleno verão. Bem diferente do clima do Brasil, não é mesmo? Mas nós voltamos aqui à cidade para mostrar para você mais alguns monumentos que têm relação direta com a história da Bíblia. Não a história que a Bíblia conta, mas com a pregação do Evangelho. Nesta avenida que nós estamos, há um monumento dedicado a 3 mártires. É que a cidade de Oxford tem uma ligação histórica muito próxima com a pregação do Evangelho, com a luta pela liberdade religiosa, com a polêmica entre católicos e protestantes pelo domínio das monarquias e outros detalhes que nós conhecemos pela história da teologia, pela história do cristianismo. Esses 3 mártires mencionados nesse monumento também têm uma história de íntima relação com a pregação do Evangelho. Vamos conhecê-lo agora, nesse momento. O monumento está bem aqui na frente. Ele foi construído em 1843 por George Scott, no lugar de uma antiga casa que aqui havia. Não temos todos os detalhes por que este lugar foi escolhido, mas ele hoje está aqui numa praça, é um lugar muito bonito e muitas vezes, principalmente nos dias de sol, os jovens gostam de se assentar aqui para fazer lanche, conversar, às vezes até para pichar o monumento, que não é uma coisa muito boa de ser vista. Mas a prefeitura da cidade tem zelado pela limpeza e pela manutenção do local. A inscrição que está na base do Memorial dos Mártires diz o seguinte: esse monumento foi feito para a glória de Deus e em gratidão comemorativa de seus servos, Thomas Cranmer, Nicholas Ridley e Hugo Latimer, todos pregadores da Igreja da Inglaterra, que próximo desse lugar tiveram seus corpos queimados, testemunhando acerca da verdade sagrada que eles mantiveram afirmando contra os erros da Igreja de Roma. E nós regozijamos em dizer que eles acreditaram em Cristo e também sofreram por amor dele. Na verdade, os historiadores dizem que somente em 1843 é que o monumento foi concluído. Mas para fins políticos e de inauguração, eles colocaram na placa que ele foi terminado em 1841. O que importa é a história que ele conta. A história desses mártires realmente nos chama a atenção de como havia pessoas naquela época que estavam dispostas a dar a sua vida por amor a Cristo. Compensa conhecer um pouquinho de cada um deles. A história dos martírios em Oxford tem aí um capítulo envolvendo a vida de um homem chamado John Wycliffe. Aqui ele ensinou teologia, fez o seu doutorado, estudou e cometeu o que na época era considerado um grande crime aos olhos da Igreja Católica. Ele resolveu traduzir a Bíblia para o inglês para colocá-la à disposição do povo comum. Mesmo sob risco de ser morto, ele empenhou a sua tradução. E é graças a homens como ele que hoje temos a Bíblia franqueada a vários idiomas, a vários dialetos, podendo estudá-la com liberdade de consciência. Mas interessante que depois de morto, o seu corpo foi exumado e queimado em praça pública. Isso mesmo. Como ele não pôde ser martirizado pela Inquisição, os seus ossos foram tirados de sua sepultura, trazidos em praça pública, amaldiçoados e queimados para que ele pudesse arder no fogo do inferno. Às vezes eu fico me perguntando ao olhar em Oxford, infelizmente hoje tantas pessoas aqui não acreditam mais em Deus. A Bíblia, infelizmente, tornou-se um livro ridicularizado em muitos rincões desse país. Mas no passado, muitos aqui deram a sua vida para que a Bíblia pudesse hoje ser estudada em liberdade. Uma pergunta que podemos fazer aproveitando o clima inglês que nos cerca: alguém especializado em Shakespeare teria coragem de dar a sua vida por sua interpretação do Hamlet? Certamente não. Mas a Bíblia inspirou não apenas o ódio, mas também o amor. Muitos tentaram acabar com ela, tirá-la de circulação, mas outros resolveram morrer por amor do que estava em suas páginas. Esse livro só pode ser de procedência divina. Nenhum outro livro da humanidade inspirou tanto ódio e tanta devoção ao mesmo tempo. A palavra de Deus transforma vidas, muda a história e permanece para sempre.
Antes de voltarmos para Londres e deixarmos a bela cidade de Oxford, eu quero levar vocês para conhecer mais um último lugar, a Igreja de Santa Maria a Virgem. Esta é uma igreja muito antiga, fundada na época da Idade Média, e foi em torno dela que a Universidade de Oxford acabou crescendo e se fortificando e fundamentando-se. No início havia essa igreja, já no século XIII, e várias casas de professores e salas de aula começaram no entorno dela. Também existe um episódio importante envolvendo esta igreja e o fundador da igreja metodista, John Wesley. John Wesley foi um clérigo anglicano e teólogo cristão britânico, um importante líder e precursor do movimento metodista, ao lado de William Booth, um dos maiores avivacionistas da Grã-Bretanha. Graças ao seu trabalho de pregação, muitos dos conceitos teológicos modernos foram descobertos e fundamentados na Bíblia Sagrada. Como você deve saber, a Inglaterra é comandada por uma rainha. Aqui funciona uma monarquia. Aliás, recentemente, ela comemorou 60 anos de trono. Agora, uma pergunta que muita gente que não está acostumada com esse sistema faz é a seguinte: como a rainha administra esse país? De onde ela tira o seu sustento? O Reino Unido é uma monarquia constitucional, sendo uma democracia representativa. Neste sistema, a rainha é reconhecida como chefe de Estado e o primeiro-ministro eleito, o chefe de governo. Os três elementos que constituem o parlamento são a rainha, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns eleita. Há apenas um lugar que a rainha não pode entrar em Londres, e é exatamente a Câmara dos Comuns no parlamento. Ela só é aceita dentro da Câmara dos Lordes. De fato, este é um sistema bem diferente do que estamos acostumados a ver em países presidencialistas como o Brasil. Os ingleses ainda guardam tradições muito pitorescas. Por exemplo, eles acham que a saúde está relacionada ao chá e à maçã. Eles costumam dizer, "An apple by day keeps the doctor away." Uma maçã por dia mantém o médico longe. E sobre o chá? De onde surgiu o costume inglês de tomar chá todos os dias, especialmente o chamado chá das 5? Essa tradição começou há muitos anos quando a princesa portuguesa Catarina de Bragança casou-se com o rei Charles II. Isto foi em 1661. Aí ela trouxe de Portugal o hábito de beber chá com leite. E isso deu início à tradição das tardes de chá e o famoso chá das 5. Hoje os ingleses preferem tomar chá a toda hora. Todo momento é oportuno, principalmente se ele vier acompanhado de deliciosos biscoitos. Uma das coisas mais difíceis de encontrar hoje, depois da invenção do celular, é uma cabine telefônica. Em vários países você já não consegue mais falar através do chamado orelhão. Mas aqui na Inglaterra isso é diferente. Essas cabines fazem parte até do cartão postal de Londres. Agora, de onde surgiu essa prática de ter cabines telefônicas vermelhas? E por que elas são tão importantes para a imagem da Inglaterra? A tradicional cabine telefônica vermelha foi introduzida no país a partir de 1936 para celebrar o jubileu de prata do rei George V, isto de acordo com os arquivos da empresa britânica British Telecom. O modelo que se tornou um ícone chama-se K6 e é de autoria de Gilbert Scott. Acredita-se que ele inspirou este modelo num mausoléu existente dentro da antiga igreja de St. Pancras, no centro de Londres. O K6 servirá de inspiração para um projeto cultural nos próximos anos, em que artistas e designers do mundo inteiro transformarão cabines telefônicas de Londres em instalações artísticas. Nós estamos aqui numa das pontes em cima do rio Tâmisa e atrás de mim nós temos três dos grandes símbolos de Londres: o Parlamento, o Big Ben e a bandeira da Inglaterra. De onde vem essa história do Big Ben? Como foi criado esse grande relógio? E a bandeira da Inglaterra? O que ela significa? O relógio mais famoso do mundo está instalado na Torre de St. Stephen, de 98 metros de altura. Ele faz parte do conjunto arquitetônico do Parlamento Britânico em Londres e foi projetado em 1859. Mas se você acha que o Big Ben é um relógio, enganou-se. Na verdade, o Big Ben é o nome do sino que fica dentro da torre do relógio da Casa do Parlamento. E por falar em parlamento, também chamado de Casas do Parlamento ou Palácio de Westminster,
Este é o local londrino onde estão instaladas as duas câmaras do Parlamento do Reino Unido, a saber, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. O palácio fica situado na margem norte do rio Tâmisa e é um dos maiores parlamentos do mundo, constituindo um dos ex-libris de Londres, o que faz dele um dos edifícios mais célebres do planeta. A bandeira da Inglaterra foi adotada no século XVI, embora apareça como símbolo inglês desde meados da época medieval. Nos séculos 17 e 18, a bandeira foi usada como símbolo da Marinha Mercante Inglesa. Nesta época, ela era composta por uma cruz vermelha sobre um fundo branco. A cruz vermelha representava São Jorge, o patrono da Inglaterra. De acordo com a lenda, São Jorge lutou e matou um dragão para salvar uma princesa. Após matar o animal mitológico, ele fez uma cruz em seu escudo com o próprio sangue do dragão. Mais tarde, ela assumiu a forma que conhecemos até hoje por constituir, nesta época, a chamada Bandeira do Reino Unido. Nesta época, ela tinha a representação da Inglaterra, da Escócia e da Irlanda. Londres é realmente uma cidade muito bonita e segura, mas há um problema para as pessoas que não estão acostumadas com o trânsito daqui. É que eles dirigem no sentido contrário do que estamos acostumados em países como o Brasil e Estados Unidos. Até o volante do carro fica no lado direito. Por que será que os ingleses dirigem desse jeito diferente de outros países? Reza a lenda que em sociedades feudais, viajar no lado esquerdo das ruas significava ter a mão direita livre, tanto para cumprimentar um amigo, quanto para se defender de alguém. Segundo o historiador Bob Bird, este foi o caminho ou a versão comumente contada, ainda que poucas comprovações históricas haja para ela. De qualquer modo, o estilo parece ter mudado na Europa continental com a vinda da Revolução Francesa em 1789, mas na Grã-Bretanha e em muitas ex-colônias britânicas o estilo persistiu. Eles ainda trafegam ao lado esquerdo da avenida. Aliás, há decretos históricos de data indeterminada direcionando a mão ou o lado esquerdo em que cada um deveria trafegar com seu veículo. Quando se pensa nas ruas londrinas, uma das primeiras coisas que vem à mente são os famosos ônibus vermelhos de 2 andares. Conhecido como Roadmaster, esse meio de transporte passou por diversas modificações para garantir o conforto e a segurança dos passageiros. Hoje, os modelos que circulam pela capital inglesa possuem ar-condicionado, fácil acesso para idosos e pessoas com crianças de colo, além, é claro, de espaço para cadeirantes e sistema de internet wireless. Incrível, não é mesmo? E, finalmente, você sabia que um dos símbolos da cidade de Londres, o rio Tâmisa, já foi chamado de o Grande Fedor? Isto mesmo. Até meados do século XIX, o rio era poluído e tinha um cheiro insuportável. O processo de despoluição do Tâmisa começou em 1895 e demorou mais de 150 anos para torná-lo novamente uma área de lazer para cidadãos e estrangeiros. Hoje é um dos rios mais lindos do mundo e um incentivo para outros países que ainda têm os seus rios bastante poluídos. Se tem uma palavra que define bem a história do povo inglês é batalha. Aliás, eles estiveram envolvidos em várias guerras ao longo dos séculos, contra Napoleão Bonaparte, contra Adolf Hitler, na disputa com os argentinos pelas Ilhas Malvinas, contra Saddam Hussein. Enfim, são muitas batalhas ao longo da trajetória desse povo. E agora, terminando essa série especial aqui em Londres, nós também podemos pensar numa outra batalha. Não de governos humanos, mas uma batalha de cunho espiritual. Uma guerra que está acontecendo nesse exato momento. Um grande conflito cósmico entre as forças do bem e do mal. E neste conflito não há neutralidade. Ou estamos ao lado de Deus, ou estamos ao lado do inimigo de Deus. E qual é a sua decisão? Do lado de quem você está nessa batalha do bem contra o mal? Uma coisa é certa, os que estiverem ao lado de Cristo serão certamente os vencedores. E eu espero que você tenha gostado dessa série especial do programa Evidências gravada aqui na Inglaterra. Mas não perca, na semana que vem, a continuação do nosso programa, em outros temas. Porque você sabe, Evidências é só aqui, na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.
Até lá!